Oi, gente. O vídeo de hoje era pra ser um vídeo muito legal, lúdico. O meu planejamento era fazer hoje um vídeo especial de Páscoa, de vários petisquinhos de Páscoa, assim, com tema de Páscoa. Ia ser bem legal, mas não vai ser isso hoje. O vídeo de hoje vai ser um vídeo triste, mas também vai ser um vídeo muito feliz. Hoje é dia 13 de abril de 2022 e eu tô aqui pra avisar vocês que no dia 11 de abril a gente perdeu a Carinha. Ela foi um bichinho muito especial e não foi só pra mim, né? Acabou que ela se fez especial pra milhares de pessoas através aqui do canal. E então eu achava importante vir aqui falar com vocês, porque não é só o meu sentimento, o meu coração que vai doer agora. É o de muitos de vocês também que vão sentir a perda dela. Então eu quis vir aqui fazer essa homenagem e contar pra vocês a nossa história. Contar pra vocês tudo que eu vivi junto com ela, tentar contar, né? Tudo que eu aprendi por causa dela. E todo o legado que ela me deixou, todas as maneiras que ela mudou a minha vida. Eu vou tentar passar pra vocês aqui nesse vídeo. Entre maio e junho, que meus pais deixaram ter um bichinho, principalmente o meu padrasto. A gente tava no meio de uma pandemia, eu não conseguia ver as pessoas, eu não podia nem mais ir pra faculdade, as minhas aulas estavam paradas por tempo indeterminado na época. E a partir desse momento eu já fui atrás de informações, não nos melhores lugares, eu só fui atrás de informações para poder escolher o meu bichinho, né? Enfim, ver qual que se encaixava melhor na minha rotina. E aí eu decidi, através dessas pesquisas aí, muito mal feitas, decidi que ia pegar um hamster sírio. E nessa época eu tava lá em Friburgo, meu namorado tava comigo, inclusive. E aí na hora de voltar pra casa, eu fui buscar a Carinha, né? Que na época eu não sabia que era ela. Pra quem não sabe, eu comprei ela num pet shop. Hoje eu não recomendo que ninguém faça isso pra evitar de alimentar um mercado que é tão cruel. Mas na época eu não tinha esse conhecimento e eu fui atrás de um hamster no pet shop. É uma coisa que faz sentido, né? Na cabeça de uma pessoa que ainda não sabe muitas coisas. E eu cheguei a ter o contato de um criador, que foi o criador que gerou a Carinha, né? Novamente, eu não recomendo criadores aqui no Brasil, porque a criação aqui no Brasil não tem muito como ser ética e responsável, pensando em genética e tudo mais, porque a gente não pode importar hamsters de uma genética mais forte, e os hamsters daqui do Brasil têm uma genética muito fragilizada já por tantos cruzamentos entre eles desde muito tempo, né? Mas é isso, eu entrei em contato, eu consegui o número desse criador e ele me falou exatamente quais eram os pontos de venda mais próximos da minha casa, das ninhadas dele. E uma dessas ninhadas tinha a Carinha. E eles eram todos muito parecidos, inclusive. Ele me mandou o contato do rapaz que tinha a loja, né? E toda hora eu perguntava pro moço sobre os hamsters, se ainda tinha, se eles tinham acabado, porque eu tava em Friburgo, né? E não tinha como eu simplesmente ir lá e comprar um hamster. Então eu tive que esperar o momento certo de eu voltar pro Rio pra poder pegar o meu hamster. E aí chegou o momento, a gente foi pra lá. Antes de passar em casa, cheia de mala, a gente foi pra lá e pegou a Carinha. Lá no dia que eu realmente comprei ela pra levar ela pra casa. A única exigência que eu fiz foi que ela não fosse o que ela era, que era uma fêmea. Eu pedi pro moço, eu quero um macho. E aí ele não sabia identificar e falou que ia chamar uma outra pessoa que sabia. E aí a outra pessoa, pelo visto, também não sabia, porque eu cheguei em casa com a Carinha. A única coisa que eu não queria, eu não tinha exigência com relação à estética, a padrão de cor, nada.
eu só pedi pra pegar um macho. E aí ele falou assim, tudo bem, todos são machos, escolhe o que você quer. Eu falei, não, se todos são machos, então qualquer um serve. Então a carinha veio parar na minha vida por pura sorte, porque eu não escolhi ela. Foi pura sorte minha. E aí foi isso, cheguei com ela em casa. Pouco tempo depois eu descobri que ela era uma fêmea. Como eu falei pra vocês, eu tinha o contato do criador que gerou a ninhada dela. E aí eu mandei uma foto pra ele e falei, olha só que coisinha mais linda que eu peguei. E aí que eu descobri que ela era uma fêmea. E aí eu pensei, nossa, né? Isso porque o rapaz chamou o outro pra identificar. E aí quando eu soube que ela era uma fêmea, o meu medo já começou aí, porque eu sei que fêmeas têm muito mais tendência a ter problemas relacionados aos órgãos reprodutivos, né? O úterozinho, a vagininha, são muito mais suscetíveis a contaminações e infecções. Então isso já começou, isso já foi uma coisa que me alarmou desde o início. Ela nunca teve problemas com relação a isso, graças a Deus, porque normalmente esses são problemas que causam dor, cujo tratamento é muito complicado, e ela nunca passou por nada disso, graças a Deus. E outro medo meu era que ela tivesse vindo prenha, porque por mais que ela fosse bem bebezinha, assim, com 1 mês eles já estão muito prontos, assim. E é muito, muito complicado. Você chega no pet shop, os rapazes não sabiam nem diferenciar macho de fêmea. Como que eles vão separar machos e fêmeas? É muito complicado mesmo. Então eu tinha muito esses 2 medos, que foram medos que nunca se concretizaram. Eu procurei me informar sobre os cuidados corretos e cedo, nos primeiros dias de tutoria dela, eu conheci grupos de Facebook como Vila do Hamster Pet, que me ajudou muito. Eu agradeço muito a Jaque, a Natália, a Shirley, a Dani, a Duda, que foram pessoas que me acolheram naquele momento, que me ensinaram muita coisa no momento que eu ainda não tinha percebido onde eu deveria buscar esse tipo de informação. Desde o início ela não teve uma gaiola. Ela tem uma gaiola, né, na verdade. Mas a gaiola dela foi usada só pra transportar ela lá do pet shop pra casa. Então eu só mantive ela na gaiola até conseguir adaptar uma caixa organizadora, que eu fiz no mesmo dia. Eu adaptei a caixa organizadora no mesmo dia que eu peguei ela. Fiz lá o que eu podia fazer e o espaço da caixa organizadora era muito melhor do que o da gaiola. Coloquei bastante serragem, na época eu usei serragem. Os acessórios que eu comprei inocentemente achando que iriam funcionar, alguns deles eu até cheguei a dar alguns pra chotolinas das meninas do canal Pet Lu, porque pra hamsters eles não servem pra nada, basicamente. A gente foi evoluindo nos nossos cuidados. De início eu era muito invasiva, eu tentava não ser, mas acaba que quando a gente não respeita, a gente pega um bichinho quando ele não tá acostumado, mesmo que seja com a maior delicadeza do mundo, a gente tá sendo invasivo, e eu cometi muito esse erro no começo. Olha o meu bebê. Não, filho. Tá tudo bem. Mas logo depois aprendi muitas coisas, inclusive sobre a adaptação, né, deles. Então logo assim, no 2º dia, eu já passei a não tentar mais pegar ela. Ela era muito assustada e se assustou muito comigo no início. Mas rapidinho eu consegui aprender essas coisas novas. Então já pelo 3º dia, ela era completamente respeitada. E chegou um momento em que ela começou a subir na minha mão. Que eu ia mexer no terrário, na caixa organizadora, qualquer coisa que eu fosse fazer lá, ela subia, vinha subindo. Eu ia pegar, mexer na areia, peneirar a areia. Quando eu via, tava a bichinha já no meu ombro, que ela ia subindo muito rapidinho, ela sempre foi muito rapidinha. Com o tempo eu percebi que aquele espaço não ia ser suficiente e mandei fazer um terrário, que foi meu primeiro terrário, que inclusive a gente até tem um tour aqui no canal, que inclusive foi o primeiro vídeo que bombou, foi o primeiro vídeo em que muita gente conheceu aqui e se apaixonou pela Carinha, se apaixonou pelo conteúdo que a Carinha motivou a acontecer. E de início ela parecia muito satisfeita com o terrário, ela fazia as coisas todinhas, ela cavava bastante, arrumava o terrário bonitinho. Quando chegava no dia seguinte, estava tudo do jeito que ela queria, com a arrumação dela. E eu pensava assim, eu não vou tentar arrumar de novo, porque pra ela o arrumado é esse. Pra mim que não é, mas eu não moro ali. Então deixa ela confortável do jeitinho dela, com as coisas do jeito que ela quer. Só que com o tempo ela começou a apresentar sinais de estresse nesse terrário. Ela procurava escalar a rodinha, então eu falei, eu preciso de um terrário novo. De duas, uma, ou eu preciso de um terrário novo, ou eu vou ter que doar ela pra uma pessoa que possa dar um terrário maior, um espaço melhor e uma vida melhor, de mais bem-estar, porque aqui isso não tá funcionando pra ela. E comprei tudo pra fazer um terrário novo. E aí a gente fez o terrário novo dela. Então eu montei tudo, mas mudar um hamster de lugar é uma coisa muito estressante. Enfim, pra eles tudo é o território. E eles são quase cegos, né? Então tudo pra eles é muito assustador.
odor e eles sentem tudo pelo cheiro. Então você coloca eles num lugar completamente novo, que o cheiro é completamente diferente do que ele tá acostumado, eles ficam muito estressados. Então a adaptação da carinha levou aí mais ou menos umas 2 semanas no terrário novo. Oi, gente. Agora são 4h12. E eu acabei de acordar com a cara arrumando alguma coisa no terrário, não sei o que. Deve ser um daqueles dias mais complicado, né? A gente viveu essa vida de aprendizados. Como 99% das pessoas eu cometi erros, mas eu procurei consertar eles muito no comecinho. A partir do momento em que eu percebi que eu tava fazendo coisas erradas e que isso poderia trazer consequências ruins pra ela, eu já fui mudando. De início, é óbvio que a gente vai errar. Tudo ensina pra gente errado. A gente vê na televisão, tá sempre errado. A gente vê nos pet shops, praticamente não tem nenhum produto que sirva bem pra eles, que seja realmente enriquecedor pra eles. Então tá tudo bem errar. O que te faz ser diferente como ser humano é a maneira como você vai reagir sobre esse erro. Eu, graças a Deus, escolhi não ser teimosa em momento nenhum e escolhi sempre acatar ao que os estudos me falavam que era o certo a fazer. E eu sinto que eu fiz um bom trabalho. E eu agradeço muito a Deus por isso. Porque teria sido muito ruim hoje me sentir culpada de ter botado ela numa situação que eu sabia que ela não estava bem. E eu não fiz isso. Eu sempre procurei dar o melhor que eu pude pra ela. Porque ela me motivava a aprender. Ela me motivava a estar sempre indo em busca de coisas novas. E ela me motivou a muito além disso. Ela me apaixonou, não só por ela, mas por todo um universo que é a tutoria desses bichinhos, né? E hoje em dia, eu, graças a ela, criei uma comunidade aqui. Ela me deixou um legado. Ela deixou não só pra mim, pra muita gente. Nós somos mais de 10 mil pessoas hoje. E que se não fosse por ela, o canal não tinha virado isso aqui, gente. Antes, o nosso canal aqui era de música. Eu gravava vídeos cantando. Eu já vinha falando com vocês. Tem até um vídeo que é recente, que eu falei sobre uma ida ao veterinário dela. Na época ela já tava demonstrando muitos sinais da idade. Ela tava com aquele pelinho um pouco mais ralo. A gente conseguia ver um pouquinho mais de pele. E ela dormia muitas horas por dia já nesse momento. Nesse período de lá pra cá, eu levei ela no veterinário novamente pra conferir algumas coisas. E... enfim, a veterinária acompanhou ela muito bem durante todo esse tempo. O último contato com a veterinária que eu tive foi no dia que ela partiu. Na quinta-feira passada, no dia 7, eu fiz uma live com a Helena lá no Instagram, onde eu falei que eu tava sonhando com ela todos os dias. Que como eu já tava vendo os sinais da idade chegando, assim, ela já apresentava muitos sinais mesmo. Fazia as coisas mais devagarzinho. Porque antes ela era muito rápida, muito frenética. Ela ia de um canto ao outro do alojamento muito rápido. E ela passou a fazer tudo isso mais devagarzinho. Eu contei pra vocês que eu vinha sonhando com ela diariamente, todos os dias, todas as noites eu sonhava com ela. Porque o medo de perder ela tava chegando, tava se aproximando, assim. Isso foi na quinta. Aí, final de semana, nós passamos um final de semana normal, mantendo os cuidados com ela de sempre. Ela já tava bem... com pouca atividade, sabe? Então ela resolveu, deu um jeitinho ali de botar tudo em volta dela. Olha só como ela se ajeitou aqui. Isso daqui é a toca que ela passou a usar pra fazer o estoque dela, o ninho. Era aqui que ela dormia. Só que ela era muito organizada. Então ela não fazia mais xixi aqui, né? Aqui, por mais que seja uma área de areia, como ela escolheu pra fazer a casinha dela, ela não fazia xixi aqui. Ela fazia aqui, porque antes ela fazia na areia. Só que a areia tá muito longe, ela tava cansadinha. E aí ela passou a usar essa toquinha aqui. E aqui ficava a água, então ela tinha tudo pertinho dela. A comida, que ela colocava no estoque, o ninho, a água e o banheiro. E o alojamento desse tamanho, ela tava usando só esse espacinho aqui. Ela que exigiu tanto espaço antes, nesse momento ela já tava tentando colocar tudo o mais próximo possível pra ela não ter que se deslocar tanto mais. E aí no sábado, a carinha acordou com os olhinhos grudados. Com um olhinho só grudado. Ele ficou fechadinho assim. E eu acredito que seja pelo tanto de tempo que ela passava dormindo já nessa altura do campeonato. Ela passava muitas horas dormindo e ela já não se limpava com o afinco que ela se limpava antes. Então, acredito que a secreção tenha secado enquanto ela tava dormindo e o olhinho dela colou. E aí, quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. E aí eu pensei, meu Deus, eu acho que o fim dela tá próximo, porque isso era mais um sinal. Quanto mais os sinais apareciam, mais apreensível eu ficava.
Ela tava tomando uma vitamina, então todos os dias eu tinha que dar uma vitamina pra ela. Ela também tava perdendo peso. E isso tá relacionado à idade, tá, gente? Durante esse último período da vida, eles começam a perder peso. Óbvio que essa perda de peso não pode ser muito brusca, mas perder peso gradualmente, um pouquinho de cada vez, é uma coisa normal, porque o idoso ele vai perdendo massa muscular, perdendo tecido adiposo, então eles tendem a pesar menos, passar a pesar menos. Então, pra conseguir resolver esse problema, ou remediar esse problema, eu tava dando comidinhas diferentes. Nesse dia eu tinha feito uma papinha pra ela e vinha dando ovinho mexido, que era uma coisa diferente que ela gostava. Dava pouquinho porque ovo é um alimento muito rico em proteínas e nessa altura do campeonato não é muito bem-vindo uma quantidade muito grande de proteína, então eu dava um pouquinho só de ovo a cada 15 dias, não pode dar com muita frequência. E aí nesse dia eu tinha feito uma papinha e eu ia passar a noite na casa do meu namorado. E eu pedi pra minha mãe tirar a papinha quando ela chegasse em casa, pra ter certeza, como eu olho um alimento molhado, eu pedi pra ela tirar pra ter certeza que não ia fazer bagunça, pra ter certeza que não ia atrair, de repente, formiga, que não ia estragar. E aí a minha mãe tirou. E ela falou que nesse momento que ela tirou a papinha, que apertou o coração dela e que ela viu a carinha assim, falou que ela ficava assim, sabe? Que ela não parava quieta, que ela ficava dando uma balançadinha, tipo como se estivesse tremendo. E até a tremidinha dela tava devagarzinha demais. Ela já tava muito cansada. E a minha mãe falou que nesse momento ela pensou, eu acho que a carinha vai. Ela achou na cabeça dela que no dia seguinte, quando ela acordasse, que ela fosse ver a carinha não ia estar mais viva. Mas ela tava. E eu fora de casa, na casa do meu namorado. Aí, segunda-feira, né, o dia que ela se foi, eu passei o dia na rua, a gente foi no mercado, e eu tinha uma reunião com o canal Petlu sobre alguns projetos e tudo mais. E aí, eu cheguei em casa e fui direto pra reunião. A reunião durou mais ou menos até às 7 horas, passou um pouquinho das 7h05, por aí. E aí, eu, terminando a reunião, assim que eu terminou, eu fui colocar a vitamina pra ela, que era o tratamento que a gente tava fazendo, que ia durar um mês. Faria um mês no dia 21, faltavam 10 dias pra completar um mês de tratamento. E aí nesse momento eu senti uma coisa, veio um sentimento no meu coração e um pensamento que era, será que eu vou conseguir dar essa vitamina pra ela? Pelo que a minha mãe tinha falado, eu tava com muito, eu tinha muita ideia de que não, ela já tá velhinha, ela tá devagarzinha mesmo, tá tudo bem, porque ela já tava mesmo velhinha. Mas aí eu pensei isso, porque a minha mãe tinha me falado aquilo, e aí eu pensei, será que eu vou conseguir dar essa vitamina pra ela? Ou será que eu vou abrir o terrário, vou procurar ela e eu não vou conseguir nem fazer isso por ela mais. Mas não, ela tava ali, daquele jeitinho dela, na toquinha. Eu abri a toquinha e peguei ela com cuidado e dei a vitamina pra ela. E ela respondeu aos estímulos muito bem. Tomou a vitamina direitinho. Só que ela tava assim, né, bem fraquinha, com os olhinhos fechados, ela tomou a vitamina. E foi a última coisa que eu consegui fazer por ela. Depois de dar a vitamina pra ela, eu levantei e fui levá-la na cozinha pra ver o que tinha de diferente, algum legume, alguma verdura que eu pudesse dar pra ela, mas no meio do caminho ela começou a apresentar uma dificuldade de respirar, teve uns espasmos musculares e eu vi que ela tava indo. E daí pra frente foi muito rápido. Deve ter sido uns 15 minutos, foi muito rápido. Até ela ir mesmo. E eu percebi que ela tinha ido. A minha irmã chegou a falar, será que não vale a pena a gente procurar um veterinário agora? Mas foi muito rápido. E eu pensei que naquele momento ali a gente procurar um atendimento veterinário numa situação em que ela não teria jeito, seria até um pouco egoísta, talvez, da nossa parte, de tornar os últimos momentos dela momentos desconfortáveis, que a gente ia tirar ela de casa, botar ela num lugar desconhecido, enquanto ela já não tava bem, ela tava pronta pra ir. Então eu procurei fazer dos últimos momentos dela momentos confortáveis e fiquei com ela até o fim. E ela viveu muito bem até o fim. Ela tava devagarzinha, mas ela tava fazendo tudo. E eu agradeço muito, muito a Deus por isso. De não ter precisado ver ela passar por uma doença e recuperar um pouquinho. E sair, parecer que tá curada e na verdade não tava e ter recaída de novo. Eu não precisei passar por nada disso. Nem eu, nem ela. Também não fui pega de surpresa. Eu vi ela ficando devagarzinha. Eu vi ela chegar à velhice. Ela não tinha completado 2 anos ainda. Ela completaria agora, nesse mês que vem. A gente enterrou ela num lírio da paz que eu tenho aqui no meu quarto, que é uma planta linda e grande. E agora ela vai virar florzinha. É uma coisa muito difícil pra mim ainda, que todo momento eu olho pro terrário dela e ele ainda tá montado, né? E eu acho que ela vai passar por ali, eu procuro, e aí eu me dou conta, né?
Eu ainda não me acostumei, eu não sei se a minha ficha ainda não caiu ou se eu ainda tô no automático, mas eu ainda penso muito nos planos que eu fazia pra gente. Eu ia comemorar meu aniversário tá chegando, é 24 de abril, e eu ia comemorar meu aniversário com ela. Eu queria fazer uma festa com o tema dela, sabe? Eu queria que ela fosse o tema da minha festa de aniversário. E agora eu já não vejo mais propósito em nada disso. Tem um monte de roteiro de vídeo aqui pro canal que tá escrito e só faltava gravar, mas que usa ela como muito referência de tudo pra mim. Então pra mim tá sendo muito difícil me acostumar com a ideia, mas eu tô bem, eu tô muito bem, porque eu sinto que até o final eu fico muito grata até o final ela ter vivido muito bem, da melhor maneira que ela podia. Fico muito grata por ela ter transformado a minha vida. Ela transformou a minha vida, um bichinho desse tamanho. E ela vai estar aqui, eternizada pra sempre. A gente nunca vai esquecer dela. Ela tá aqui, ela vai ser sempre importante demais pra mim. Sempre, sempre, sempre. Marcou minha vida pra sempre. Ela marcou a minha vida pra sempre. E eu sou muito grata a tudo isso. Sou muito grata dela ter não apenas me motivado a dar o melhor que eu podia dar pra ela, mas por ela ter me motivado a criar algo pra outras pessoas. A Carinha, a existência dela na minha vida, proporcionou coisas transformadoras não só pra mim. Eu fico pensando quantos milhares de animais, quantas vidas desses bichinhos não foram mudadas de alguma maneira por causa dela, indiretamente. Porque tudo isso só aconteceu por causa dela. Então eu queria deixar aqui meu muito obrigada. Muito obrigada a vocês por terem vivido esse momento comigo também. E eu tô feliz de ter podido viver tudo isso. Que se não fosse por ela, se eu não estivesse perdendo ela hoje, é porque eu não tinha passado por nada disso. Porque a gente sempre vai perder eles. Mesmo que a gente faça tudo certo, o momento sempre vai chegar. Então a única maneira de não passar por isso é não vivendo o privilégio que é viver com eles. E de maneira nenhuma, a dor que eu tô sentindo agora é maior do que a felicidade que eu sinto de ter vivido tudo isso com ela. Então muito, muito, muito obrigada a minha bichinha. Muito obrigada a todos vocês que tinham tanto carinho com ela. E eu sinto muito pela nossa perda, porque eu sei que esse momento não vai ser um momento de dor só pra mim, mas ele vai muito além de um momento de dor. Vai muito além. Ela nos deixou um legado e ela vai ter eternizada aqui. Eternizada. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu sinto muito. E eu tô bem, tá? Eu tô bem. Oi, linda. Você não deixa de sair uma vez que eu te amo, né? Toda vez você quer sair. Ai, meu amor, eu amo você. Eu amo você.